seres unicelulares possam agir como organismos multicelulares. Na verdade, esse fenômeno foi descoberto na década de 60. Em 1970 também foi verificado que bactérias do gênero Vibrio produziam feromônios químicos, moléculas químicas, para detectar a densidade das células e para coordenar de uma forma bem sincrônica as atividades de interesse para a comunidade bacteriana. Nas últimas décadas, a gente alcançou um avanço significativo na identificação dessas moléculas químicas, desses feromônios, em relação à natureza química, a regulação de toda essa maquinaria genética necessária para que as bactérias tomassem, então, ações quando estavam em número elevado. Eu vou tentar, num vídeo que eu preparei para vocês, em menos de 2 minutos, passar a base desse sistema de comunicação química. Bom, micro-organismos, bactérias, por exemplo, para viverem isoladas num ambiente e em baixo número, produzir substâncias como enzimas deterioradoras ou enzimas hidrolíticas, fatores de virulência, seria uma perda de energia. Essas substâncias iriam se difundir no meio, né, e ter pouco retorno, pouco efeito para a célula microbiana. Ela teria pouca vantagem nesse sentido, de se beneficiar desses produtos. Ao invés disso, se a célula despender energia para multiplicar, e quando estivesse em um número alto, a produção dessas enzimas e dessas toxinas poderia trazer muito mais vantagem para a célula. Então, como as bactérias sentem esse número? Em gram-negativas, elas sintetizam, de uma forma basal, pequenas moléculas sinalizadoras, e que são, em gram-negativas, principalmente chamadas de acil-homoserina-lactonas. Essas moléculas se acumulam no meio, e quando em alta concentração, elas voltam para a célula, são recebidas por uma proteína receptora, e juntas elas regulam a transcrição de genes de interesse. E aí sim, a produção das toxinas, das enzimas hidrolíticas, de outros fatores de virulência, trazem uma vantagem para a população como um todo. Em gram-positivas, essas moléculas sinalizadoras são geralmente peptídeos, pequenos peptídeos que são sintetizados, ou pré-peptídeos, são exportados por uma proteína de membrana, um transportador de membrana, tipo ABC, e quando se acumulam, quando em alto número de células, esse limiar esses peptídeos atingem uma concentração, e aí são percebidos por uma proteína de membrana que inicia uma cascata de fosforilação, e essa proteína, uma proteína regulatória fosforilada, é que vai, então, ligar a determinados pontos do genoma para que haja, então, a transcrição de genes específicos para a produção, por exemplo, de toxinas, ou fatores de virulência. Em gram-positivos, a esporulação é regulada por esse mecanismo, a capacidade de formação de biofilme, a produção desses exopolímeros responsáveis pela maturação do biofilme, capacidade de conjugar a motilidade e vários outros fatores, vários outros fenótipos, hoje são reconhecidamente descritos como sendo regulados por esse mecanismo de quorum sense. Então, a função do quorum sense é, principalmente, conferir às células que se comunicam entre si, conferir alguma vantagem. Pode ser uma vantagem nutricional, ou elas podem adquirir mais resistência, ou podem ser mais resistentes, mais virulentas, né? Esse mecanismo é muito estudado em patógenos como Pseudomonas aeruginosa, como Staphylococcus aureus.
onde a produção de toxinas, a produção de sideróforos, a produção de enzimas associadas com a virulência são todos regulados pelo mecanismo de quorum sense. Portanto, é um mecanismo extremamente elaborado e estratégico para que a célula consiga sobreviver em ambientes, provavelmente ambientes diversos, onde há muito competidor, ou onde ele se depara com uma situação, por exemplo, de enfrentar o sistema imunológico do hospedeiro, no caso de patógenos. Porque pensem bem, se um micro-organismo em baixo número, um patógeno, inicia um processo infeccioso e está em baixo número e manifesta essa sua virulência, começa a sintetizar toxinas e outros fatores de virulência, isso poderia alertar o sistema imunológico do hospedeiro, que teria muita chance de combater e vencer esse baixo número de micro-organismos patogênicos. Ao invés disso, se esse micro-organismo patogênico, primeiro, se preparasse e aumentasse em número, e só quando estivesse em alto número, uma população muito elevada, ele manifestasse que era virulento, que era patogênico, isso poderia já diminuir as chances de ser combatido pelo hospedeiro. Pois é exatamente isso que os micro-organismos patogênicos, bactérias patogênicas fazem. Primeiro, agem de uma forma, vamos dizer, silenciosa, mas não manifestam os fatores de virulência quando em baixo número, entretanto, se manifestam como patogênicos quando em população muito elevada. Como que é feita essa regulação? Por essas moléculas sinalizadoras de quórum, né? Então, essa seria uma função básica do quorum sense em permitir que as células adquiram um comportamento diferenciado quando em alto número e agem de uma forma mais coletiva, uma forma que favoreça toda a comunidade. Existem várias moléculas sinalizadoras. Em bactérias gram-negativas, a molécula sinalizadora mais estudada são essas acilmocerinas lactonas. Mas também o furanosilborato de éster é uma outra molécula sinalizadora que é comum tanto entre gram-positivas como gram-negativas. Isso, então, já passa para nós a ideia de que há uma comunicação, não só intraespécie, mas também interespécie. Então, bactérias gram-positivas podem se comunicar com bactérias gram-negativas. Na verdade, essa comunicação acontece até entre reinos diferentes. Essa molécula PQS é normalmente usada por pseudomonas aeruginosa, que é um patógeno muito estudado em relação aos fatores de virulência regulados por quorum sense, e finalmente em gram-positivos, os peptídeos que são considerados as moléculas sinalizadoras, moléculas indutoras de quórum, né? Então, uma mesma célula, uma mesma bactéria pode produzir mais de uma molécula sinalizadora. Se essas moléculas sinalizadoras são consideradas uma forma de comunicação, então a gente poderia dizer que algumas bactérias são poliglotas, elas falam, elas se comunicam utilizando linguagens diferentes, usando moléculas químicas diferentes, né? É interessante compreender todo esse mecanismo de quorum sense, de comunicação química, porque é possível explorar essa atividade microbiana, esse comportamento microbiano. Em ambientes naturais, é possível que essas moléculas podem se difundir e perder e a comunicação química não ser tão efetiva. Mas, considerando que
em ambientes naturais, uma forma muito comum de vida das bactérias é na forma de biofilmes, é fácil compreender que nessas estruturas de biofilme, nós teríamos uma condição excepcional para essa comunicação, dada a compartimentalização, ao contato muito próximo entre as células, a pequena difusão dessas moléculas sinalizadoras. Então, é realmente um ambiente extremamente propício, dada a proximidade das células microbianas nesse ambiente de biofilme. E, no biofilme, muitos estudos já mostram que essa comunicação serve para amadurecer o biofilme, liberar as células, adequar a demanda de nutrição, dependendo dos nutrientes disponíveis, e é também reconhecido que bactérias que estão aderidas ao biofilme têm fenótipos marcadamente diferentes do que as bactérias plantônicas, ou seja, aquelas bactérias de vida livre. Então, existe aqui uma miríade de substâncias químicas sendo produzidas e uma comunicação extremamente diversificada. Bom, mas também nesse mundo de comunicação celular, a gente vai encontrar alguns indivíduos que se aproveitam do trabalho alheio. Existem algumas bactérias gram-negativas que não sintetizam essa molécula sinalizadora AHL, que é a principal forma de comunicação entre elas. Mas, curiosamente, elas têm aquela proteína de resposta que se liga a HL e vão depois esse complexo, essa proteína de resposta com HL, com a molécula sinalizadora, vão se ligar no DNA e transcrever genes específicos. Eu costumo dizer que esse tipo de células, a exemplo de Escherichia coli, a exemplo de Salmonella, elas não falam essa linguagem de HL porque elas não sintetizam HL, mas elas escutam, elas entendem o quórum porque elas têm a proteína de resposta. Então, elas são capazes de compreender o que a HL acumulada no meio vai dizer e utilizar dessas moléculas sinalizadoras sintetizadas por outras bactérias gram-negativas para decidir qual a posição que a população vai tomar. Isso é extremamente curioso e é fácil de imaginar que, por exemplo, Salmonella e coli possam estar em ambientes com alta concentração de HL produzidas por outras bactérias. Por exemplo, mucosa intestinal, que é o hábitat dessas bactérias entéricas. É um ambiente propício e que existem ali, para esse tipo de comunicação, existem muitas bactérias na mucosa intestinal que produzem AHL. Inclusive, essas substâncias já foram detectadas em material fecal humano, em material fecal de animais. Então, esse sistema de comunicação acontece, por exemplo, a nível intestinal. O fato de Salmonella ter esse comportamento de não produzir HL, mas perceber a presença de outras bactérias gram-negativas como competidoras, despertou muito a nossa curiosidade e há alguns anos a gente já demanda algum esforço para tentar compreender o que realmente acontece quando o Salmonella se vê diante de um ambiente onde há um acúmulo de HL que indica a presença de bactérias gram-negativas, provavelmente competidoras. Nossa primeira evidência mostrou que Salmonella, na presença de uma mistura de HLs, as moléculas de HL são derivadas de ácidos graxos e elas podem ter cadeias laterais que variam de 4 a 18 carbonos, com variações de uma molécula de oxigênio no carbono 3 ou uma hidroxila no carbono 3. Então, existem variações dessas moléculas
Nós fizemos uma mistura de 4 tipos de HL e adicionamos ao meio de cultura em condições de anaerobiose para observar a formação de biofilme em poliestireno. Em condições de anaerobiose, Salmonella não forma biofilme. Algumas células são aderidas, como essa imagem na figura A. Quando foi adicionada essa mistura de HL, a gente já conseguiu perceber uma maior adesão e indícios de material característico de exopolímeros sintetizados pelas bactérias para realmente cimentarem, formarem, estruturarem o biofilme. Quando foi adicionado apenas uma HLAC12, o resultado foi surpreendente, porque um biofilme compacto de células de Salmonella foi obtido. Então, esse resultado foi extremamente interessante e buscamos entender, né, o que aconteceria, o que estava acontecendo para, particularmente, essa C12 ter esse efeito, uma HL com 12 carbonos na cadeia lateral. Em estudos posteriores, essa proteína receptora de Salmonella, que é chamada de SDIA, ela foi modelada e, com um docking molecular, nós conseguimos observar que essa 3-oxo-C12, essa HL que nós tínhamos usado, tinha uma alta afinidade por essa proteína de Salmonella. Então, estudos in silico comprovaram aquilo que a gente tinha observado na bancada, em estudos in vitro. Nós encontramos, então, uma alta afinidade de ligação entre a proteína receptora que foi modelada e justamente essa HL que nós havíamos usado. As outras HLs que faziam parte daquela mistura e que tinha dado algum resultado, mas com uma produção de biofilme menos intenso, apresentavam menor afinidade, se ligavam à proteína de resposta, SDIA, mas numa afinidade muito menor do que a C12. Bom, biofilmes que foram, então, estimulados na presença dessa HL são considerados fatores de virulência. Muitos patógenos infecciosos, inclusive Salmonella, fazem esse tipo precisam de produzir o biofilme para se aderirem à mucosa, colonizarem e iniciar um processo infeccioso. Então, já que a HL ativava a formação de biofilme em Salmonella, veio a pergunta se ela também interferia com a virulência de Salmonella. Então, nós tivemos a constatação de que genes de virulência teriam a expressão aumentada em análises de PCR em tempo real, onde foram avaliados genes de virulência que fazem parte da ilha de patogenicidade número 1 de Salmonella, e que apresentavam a expressão de 2 a 3 vezes maior. Aqui seria essa linha tracejada foi considerada, né, normalizada a expressão das células controle, ou seja, quando Salmonella não estava na presença de HL, e quando essa C12, essa HLC12 foi acrescentada ao meio, vocês observem aqui a expressão aumentada desses genes de virulência. Ainda alguns outros estudos mostraram que, além de genes de virulência, como em via aumentado, genes de resistência a estresse, como é o caso do gene de resposta geral ao estresse, o RPOS, também teve a sua expressão duplicada 2 vezes mais, e genes ARC-A e ARC-B, que são associados com a adaptação da bactéria a condições de anaerobiose. Até então, todos os nossos experimentos são conduzidos em anaerobiose para simular um ambiente intestinal, e também porque foi nessa condição de ausência de oxigênio que nós começamos a perceber a resposta de Salmonella a essas moléculas sinalizadoras.
Essa maior resistência depois foi constatada também em condições de meios de cultura, quando salmonela foi cultivada num meio com pH 4,5, que é o limiar ali de pH mínimo que ela consegue crescer, quer dizer, um estresse ácido extremamente forte para a célula, e com a adição da bacteriocina nisina. Vocês observem a diferença de comportamento, de multiplicação de salmonela no meio com pH extremamente baixo, mas quando está na presença da HL, ela cresce bem mais do que na presença de nisina. Então, essa situação, esses resultados nos levaram a questionar se realmente a presença de HL altera esse fenótipo de virulência de salmonela, e que isso poderia estar acontecendo, por exemplo, no ambiente intestinal. Como eu já disse, bactérias gram-negativas produtoras de HL estão presentes na mucosa intestinal. Isso resultaria na percepção de competidores e no aumento de resistência e de virulência desse patógeno. Até então, esses resultados estavam em experimentos em meios de cultura, experimentos in vitro, e resolvemos que, embora eles mostrassem fortemente que há um aumento de virulência, decidimos conduzir alguns estudos in vivo. Escolhemos como modelo animal uma mariposa da espécie Galéria melonella, larvas dessa mariposa, que atualmente são bem indicadas para estudos in vivo, né, pois representam muito o sistema imunológico de mamíferos. Ao inocular essas larvas com salmonela, as larvas perdem a viabilidade. Aqui vocês têm um gráfico mostrando a porcentagem de sobreviventes. Então, com 24 horas, praticamente 50% das larvas morrem de infecção por salmonela. Essa morte continua a acontecer ao longo, né, do período de 120 horas, mas quando salmonela foi cultivada na presença desse autoindutor 1, ela se tornou mais virulenta. A porcentagem de sobreviventes foi menor. Não chegou a 20% menor, mas foi menor. Essa imagem ilustra também esse resultado. As larvas, quando morrem, adquirem essa cor escura, elas produzem melanina em resposta ao estresse infeccioso. Então, as larvas bem escuras ou estão mortas ou estão muito doentes. E aqui vocês observem as larvas não inoculadas ou inoculadas com tampão. E na parte de baixo, as larvas inoculadas só com salmonela ou salmonela tratada com esse autoindutor 1, HL, de cadeia carbônica de 12 carbonos na lateral, o que comprova realmente aumento de virulência. Quer dizer, todos os resultados in vitro confirmaram aqui que salmonela é mais virulenta na presença, provavelmente, de uma microbiota competidora, produtora de HL. Outros comportamentos muito interessantes foram detectados e ainda estão sendo pesquisados. Por exemplo, nesse trabalho, a gente vê que o número de salmonela, o número de células de salmonela é o mesmo, tanto na presença como na ausência de HL. Quer dizer, isso não interfere com o crescimento, mas interfere com o metabolismo. Essas duas curvas, a em cinza e em cor azul, é a presença de glicose no meio. Quando tem HL, seria representado por essa curva azul, num determinado momento, a célula para de consumir a glicose. Sobra mais glicose no meio. Isso não impacta no número de células. É um comportamento extremamente curioso. A nossa sugestão, pelos outros resultados que a gente acumulou até então, é que a célula se prepara, como ela sente que existe um quórum muito grande de outras, isso foi dado pela presença de HL que nós adicionamos no meio,
desenganamos as células, adicionamos HL como se tivesse muitas bactérias gram-negativas, ela sente que existe uma competição muito grande e se prepara para uma condição de estresse, uma condição de escassez, de competição. Ela diminui o consumo de glicose e começa a usar vias alternativas para a produção de energia. Talvez a via de ribose fosfato, aminoácidos, nucleotídeos. Ela consome esses nutrientes e poupa a glicose. Essa é uma hipótese que ainda precisamos de comprovar. Mas existem várias outras atividades metabólicas, né, que são alteradas pela presença de HL, e esse mapa metabólico que desenhamos como resultado de análise de proteômica mostra, é complexo, mas basta vocês observarem os componentes que estão com um sinal positivo, em vermelho, que indica que são diferencialmente aumentados quando na presença de HL, e aqueles com sinal negativo, que são realmente diferencialmente reduzidos, inibidos na presença de HL. Chama a atenção aqui as proteínas associadas com resposta a estresse, que são aumentadas. Isso é uma indicação de que a célula se prepara para um estresse. E células desse tipo ficam mais resistentes, inclusive com mais chance de sobreviver às respostas imunes do hospedeiro. As salmonelas invadem macrófagos, e lá dentro encontram um ambiente de espécies reativas de oxigênio, um ambiente extremamente oxidante, e podem, se a célula é mais resistente, ela pode sobreviver com muito mais propriedade nessas condições. Nossas pesquisas também utilizaram outros tipos de micro-organismos deterioradores, por exemplo, psicotróficos deterioradores de leite, e aqui vocês observem um leite que foi cultivado com aeromonas, um isolado psicotrófico, e a hidrólise provocado pelas proteases produzidas por essa bactéria. Obtivemos no laboratório um mutante dessa aeromonas que não produzia HL, e mesmo após a incubação prolongada de 72 horas, o leite não foi, a proteína do leite não foi hidrolisada. Isso é um resultado interessante, associado com aspectos de deterioração de alimentos. Outra bactéria que também foi estudada, isolada de leite, é uma bactéria psicotrófica, proteolítica, Rafnia alvei, reconhecida por ter o mecanismo de quorum sense, identificamos os tipos de moléculas sinalizadoras que ela produz, e Rafnia é capaz de formar um biofilme denso na superfície de aço inoxidável, e quando nós adicionamos no meio uma molécula inibidora do quórum, vou falar isso daqui a pouco, observem que o biofilme não foi formado, algumas poucas células aderidas. Então, é possível fazer o controle desses biofilmes pela inibição de moléculas sinalizadoras, se a gente usa estratégias para alterar essa comunicação química entre as células. O quorum sense está relacionado com uma gama muito grande de processos metabólicos e de fenótipos nos micro-organismos. Além de biofilme, virulência, produção de enzimas, toxinas, bioluminescências, pigmentos, a capacidade de conjugar, a produção de surfactantes de antibióticos, a capacidade de algumas bactérias de formarem esporos, transferência de plasmídio, motilidade. Então, uma enorme quantidade de atividades de fenótipos microbianos estão regulados pelo mecanismo de quorum sense. Então, conhecer com detalhe a regulação desse mecanismo é interessante, porque se pode explorar isso de uma forma
para se ter proveito, né, tanto na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, na indústria química, biotecnologia, assim por diante. Então, controlar, manipular esse sistema quorum sense é extremamente interessante. Esses circuitos de controle da atividade metabólica por alta população pode permitir a obtenção de compostos de interesse, de fermentações mistas, também são muito úteis na elaboração de biosensores para identificar espécies bacterianas de interesse em alimentos, de interesse médico, de interesse em meio ambiente, na indústria farmacêutica. Eu vou citar alguns exemplos, né, dado até o pouco tempo que a gente tem. Então, interromper esse sistema quorum sense ou estimular esse sistema quorum sense pode, sim, ser uma estratégia interessante para se obter resultados importantes em diversas áreas. Essa interrupção da comunicação química é chamada de quorum quenching, e ela pode ser feita, por exemplo, a nível genético, impedir a produção da molécula sinal. Ou então, ela pode ser feita impedindo a célula de excretar essa molécula sinal. Mas o mais comum é usar estratégias que degradam essa molécula sinal. É interessante que muitas bactérias gram-positivas, fungos, usam essa estratégia. Esses micro-organismos possuem enzimas que degradam a molécula sinal, as AHLs de bactérias gram-negativas. Por que será isso? Para evitar que elas adquiram algum comportamento coletivo, que elas fiquem mais resistentes, isso é uma estratégia de competição entre eles. Então, essa estratégia é muito presente entre os micro-organismos. E outra alternativa é usar moléculas semelhantes à HL que vão se ligar à proteína de resposta, mas esse complexo não é capaz de induzir a transcrição de determinados genes. Vejam alguns exemplos. Essa é uma microscopia confocal com biofilme de Pseudomonas aeruginosa, um importante patógeno que forma biofilme em pulmão, né, causando pneumonia em pessoas com fibrose cística. Então, a preocupação com a multiresistência a antibiótico nesse patógeno é muito grande na área médica. Extratos de alho são reconhecidos como neutralizadores, como competidores daquela molécula HL. Eles neutralizam o quorum sense em bactérias gram-negativas. Na presença de extrato de alho, esse biofilme é muito menos espesso, muito menos denso, uma topografia muito diferenciada. Na presença do antibiótico tobramicina, é possível observar algumas células vermelhas indicativas de que são células mortas. As células verdes são células vivas. Mas observem que células da superfície, isso é comum em biofilme, as células da superfície são susceptíveis, mas aquelas do interior do biofilme são muito resistentes. Quando se associa o antibiótico com o extrato de alho, que neutraliza o quorum sense, portanto, impede a formação de um biofilme mais espesso e denso, e associado ao antibiótico que mata as células, o resultado é bem diferente. Então, isso abre perspectivas para várias pesquisas nesse campo, nesse sentido de se buscar uma forma de controle de biofilme. Esse mesmo experimento, esse dado que eu mostrei para vocês anteriormente, é uma estratégia dessa natureza. A gente usou aqui uma substância chamada de furanona, que tem a fórmula muito parecida com a HL. A célula se engana, essa furanona é colocada em maior quantidade no meio, a proteína de resposta R liga a furanona, mas esse complexo não transcreve, por exemplo, no caso, os genes associados com a formação do biofilme.
Então, isso para combater biofilmes nas diversas áreas em que o biofilme é problemático, na indústria de alimentos, em membranas de bioreatores, em implantes médicos, é extremamente promissor. Né? Furanona nem tanto, porque furanona é extraído de uma alga e é considerada tóxica, mas existem muitos trabalhos mostrando a presença de substâncias não tóxicas em compostos naturais que têm esse mesmo efeito. Né? Por DOC molecular, nós prospectamos... Obrigada, Amanda. Nós prospectamos algumas substâncias que têm esse efeito. Então, o fitol, que é um composto natural, ele se liga muito fortemente à proteína de resposta de salmonela. Compostos também, medicamentos, compostos anti-inflamatórios, como o Lonazolá, que também tem essa afinidade de ligar a essa proteína de resposta. Alguns resultados mostram, por exemplo, a inibição de compostos como ácido vanílico presente no kiwi, inibe a motilidade de Serratia marcescens, que é considerado um fator de virulência. Né? Nesse outro exemplo, um implante de polietileno foi feito com um revestimento com uma enzima que degrada a HL. E os autores, inclusive, sugerem que é possível, nesse revestimento antibiofilme, diminuir em até 60% o número de pseudomonas aeruginosa que adere a esses implantes. A formação de biofilmes em implantes ortopédicos, em catéteres usados na medicina é um problema sério. Então, eles consideraram que essa capacidade de manter a atividade enzimática e de inibir o quórum sense pode ser uma promessa interessante para o manejo clínico de infecções, né, em implantes ortopédicos e em catéteres. Na área de alimentos, vocês observem aqui também estudos que indicam alguma aplicação da manipulação desse mecanismo de quórum sense. Esse experimento foi feito com Ervínia carotovora, que é um deteriorador de legumes, aqui batatas, e nessa primeira coluna, essas batatas foram inoculadas com um número crescente desse patógeno, de Ervínia, e o processo de deterioração é evidente. Nessas colunas subsequentes, são batatas geneticamente modificadas com o gene, foram adicionadas no genoma da batata os genes da lactonase, AEI de bacilos. Essa lactonase, é responsável pela hidrólise da HL, ou seja, aqui foi feito um quórum quench, uma inibição da comunicação, e foi possível inibir o crescimento do micro-organismo patogênico. Da mesma forma, nesses exemplos aqui, batatas, cenouras e pepinos foram inoculados com um patógeno, o Pectobacterium carotovorum, e é responsável pela deterioração desses alimentos, e nessa coluna do meio, junto com o patógeno, foi colocado uma lactonase, uma bactéria, Lisinobacillus, que é produtor de lactonase, a enzima que degrada a HL. Então, novamente, o quórum quench foi feito, e vocês podem observar o efeito de diminuição do processo de crescimento de Pectobacterium. Aqui o controle com o tampão PBS. Esse trabalho recente, publicado agora, no mês passado, os autores sugerem a elaboração de um biosensor de HL para detectar infecções urinárias. A amostra de urina é concentrada e esses micro-organismos coletados passam por uma reação com nanopartículas de zinco modificada com cisteamina.
e a HL reage com a cesteamina e é detectada espectrofotometricamente. Então, também uma área promissora, já que essas moléculas sinalizadoras seriam indicativo de uma alta população de micro-organismos patogênicos ou deterioradores. Então, esses trabalhos, esses exemplos mostram que as perspectivas são muito grandes, né? Os desafios são maiores ainda. Num trabalho de discussão também apresentado nesse ano, o autor questiona todos esses desafios e limitações dessas terapias. Patrícia? Não. Porque há uma tendência em achar que simplesmente diminuir ou não deixar que o patógeno não produza os fatores de virulência poderiam ser suficientes para controlar uma infecção. O que não se sabe é se, por exemplo, esse mecanismo de quórum sense poderia ser resistente a esses inibidores de quórum, e como que o organismo hospedeiro vai realmente se comportar nesse sentido. Bom, considerando, então, para finalizar, considerando que o quórum sense tem uma ampla gama de atuação nos fenótipos bacterianos, microbianos, porque na verdade eu falei sobre bactérias, mas também fungos e filamentosos e leveduras tem esse mesmo mecanismo de comunicação baseado no quórum, de detecção de quórum. Então, explorar essas atividades é extremamente interessante e os desafios para as próximas décadas vão ser muito grandes. Então, se a gente considerar que todas essas características, esse metabolismo relacionado com biofilmo, com expressão gênica, com antibiótico, colonização, otimização do crescimento microbiano, tudo isso tem a ver com essa detecção de quórum, então, compreender isso, essa linguagem química microbiana, e tirar proveito dessa situação em processos biotecnológicos, vai ser o grande desafio dos próximos anos. Bom, meu tempo acho que está acabando, e eu espero que vocês tenham pegado um pouquinho do que eu queria passar para vocês de um quão empolgante é essa área. Meus agradecimentos aos estudantes, hoje profissionais, que trabalharam, que fizeram parte dessa linha de pesquisa, e as agências financiadoras, ao Departamento de Microbiologia, sempre deu muito apoio, muito incentivo, e lógico, a UFV, e eu deixo aí também o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, para a gente conversar mais sobre essa linha de pesquisa, que é extremamente envolvente, extremamente empolgante, eu estou à disposição. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos, e eu espero que vocês se entusiasmem também, o tanto quanto a gente entusiasma com esses processos de comunicação e de mudança de comportamento microbiano, baseado no coletivo. Na verdade, os micro-organismos tomam atitudes que vão beneficiar o coletivo. Seria um exemplo. Tá? Muito obrigada. Então, eu estou vendo que tem algumas perguntas. Temos, sim, professora. Nós queremos agradecer também pela apresentação que a senhora fez. Obrigada por dividir o seu tempo também conosco. E agora, o pessoal pode ficar à vontade para fazer perguntas. Eu vou falando para a senhora, pode ser? Eu posso o quê, Amanda? Eu não entendi, por favor. Eu vou lendo as perguntas, daí eu vou falar para a senhora responde, pode ser? Sim, pode ser, pode ser. Então, tá bom. O professor Arnaldo perguntou, pensando em cultivo em meio líquido, há diferença na expressão do quórum sense se o cultivo é agitado ou estático? Boa noite, Arnaldo.
Obrigada pela presença, pelo convite, agradeço especialmente a você. Muito feliz de estar aqui. E é o seguinte, eu acho que provavelmente não. Embora a tensão de oxigênio possa influenciar todo o metabolismo, mas o efeito dessa resposta ao quórum vai depender do número de células. Então, provavelmente, o quórum sem se afete, talvez, ocorra primeiro num cultivo aerado. Bom, existe agora, que eu estou pensando, uma outra questão. Eu não sei se a agitação dificultaria ou facilitaria o acesso, o contato da molécula sinal que acumula no meio com a célula, né? Mas eu acho que o efeito aí vai ocorrer dependendo do número de células mesmo que tiver presente. No cultivo aeróbio, normalmente essa alta concentração de células vai acontecer em menos tempo. Então, provavelmente, o fenótipo da célula vai variar primeiro, vai se adequar primeiro àquele comportamento de comunidade do que no cultivo estático. Mas nunca vi nada a respeito testando essas duas variações. Então é trabalho que você tem também. Pois é, se animar a começar, eu tenho os indicadores. Bora lá. Bora lá. Bom, passando para a próxima pergunta, João Pedro perguntou, dessas últimas que a senhora falou, qual você acha que é a área de pesquisa mais promissora? João Pedro, obrigada pela pergunta, mas eu acho muito difícil apontar uma área, já que tudo é muita especulação. O estudo em quórum sense é muito recente, então a gente ainda tem muita dúvida na bancada, e disso ir para uma aplicação na indústria de alimentos, na clínica, por exemplo. Agora, o que eu percebo é uma grande preocupação, um grande número de estudos direcionados para patógenos, principalmente Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, principalmente com essa preocupação de multiresistência a antibióticos. Se criou uma expectativa de que a associação do inibidor de quórum com antibióticos poderia ser uma saída para superar esse problema do mundo inteiro de micro-organismos resistentes a antibióticos e de uma escassez de descobrimento de novas drogas. Então, diminuir a ideia se você coloca um inibidor de quórum, faz um quórum quench, o micro-organismo não manifesta a virulência. O próprio sistema hospedeiro tem mais chance de combater e associado com o antibiótico, que iriam combater esses agentes causadores de infecção. Então, essa parece ser a linha mais forte, com mais pessoas pesquisando. É a que tem mais dúvidas também. Várias polêmicas são colocadas nesse sentido, né, de que, por exemplo, será que esses inibidores de quórum vão funcionar como agentes profiláticos? Será que eles vão fazer efeito no organismo hospedeiro? Né? Então, em que momento eles deveriam ser aplicados? Como levar a substância de quórum quench até o local, o sítio de infecção? Né? Então, eu acho que essa não a linha mais, talvez promissora, mas é a que tem despertado maior atenção, talvez até pelo a grande preocupação em relação a esses micro-organismos patogênicos resistentes a antibióticos.
Agora, na área de alimentos, eu acho que, principalmente, eu penso na questão dos biofilmes. Por exemplo, sanitizantes ou substâncias que vão condicionar superfícies, como aquele exemplo de uma superfície de poliestireno de implante que contém uma enzima que impede a comunicação celular, que degrada a HL. Então, essa pode ser uma estratégia interessante. Então, eu acho que principalmente essa parte de inibição de patógenos e de produção de biofilmes. Uma outra pergunta Tem da Adriane, a professora Adriane perguntou: há uma concentração mínima de AHL ou de outro sinalizador para manifestar a infecção? Adriane, que bom saber que você está aí, que prazer, uma pena que não possa vê-la pessoalmente, um grande abraço. Eu acho que existe sim um limiar de concentração para toda molécula sinalizadora. Como é uma molécula sinalizadora de quórum, ela tem que alcançar no meio uma concentração específica, às vezes da ordem de nanomol. Para você ter ideia, todos esses estudos que nós fizemos adicionando uma HL exógena, né, no meio para salmonela, nós usamos na faixa de 50 nanomol, mas quantidades até menores, de 10 nanomol, já são suficientes para induzir uma resposta ao quórum. A questão de quantidade vai depender muito da difusibilidade. Então, se você tem um sistema compacto, onde existe uma chance dessas pequenas quantidades de molécula sinalizadora terem contato com a célula, permearem a célula ou atuarem em proteínas de membrana, como no caso de gram-positivos, a quantidade pode ser menor. Mas imaginar, por exemplo, sistemas como águas no oceano ou rios, que esse sistema vai acontecer, eu acho que aí teria que ser uma quantidade muito grande. Por isso que eu disse que em biofilmes é muito mais propenso a ter essa comunicação, porque há a necessidade dessa compartimentalização, dessa proximidade, desse acúmulo. Então, isso vai depender muito do substrato, da difusibilidade dessa substância no meio, na distribuição espacial dessas substâncias, para que a resposta possa vir, a resposta microbiana. Quer dizer, o autoindutor, ele é chamado autoindutor por isso, ele é produzido pela célula, ele sai da célula, depois ele volta, induz a produção dele mesmo. Então, isso vai depender de vários fatores, mas as quantidades são muito pequenas. Legal. Agora o Gustavo também perguntou: quórum sense só existe em bactérias ou é possível ocorrer fenômeno semelhante em outros micro-organismos como fungos ou leveduras? Gustavo, obrigada pela pergunta. É bem interessante, apesar de eu ter falado só em bactérias, mas esse mecanismo de comunicação baseado em quórum existem também em leveduras e fungos filamentosos. É muito menos pesquisado, mas existe sim. E curioso que existe também uma comunicação entre bactérias e fungos, bactérias e leveduras, e é possível que isso faça parte, por exemplo, de estruturas como na natureza os biofilmes são mistos. Então, biofilmes com leveduras, com fungos filamentosos, com bactérias, esses micro-organismos coexistem em vários ambientes. Então, é interessante a gente imaginar que todo o metabolismo é coordenado baseado nesses sinais. Existe até comunicação entre células patogênicas, por exemplo, a Escherichia coli enterohemorrágica comunica com células do sistema humano. É chamado de autoindutor 3, essa molécula foi denominada de autoindutor 3 tem mais de 10 anos, ninguém nunca identificou a natureza química. Só se diz que ela é parecida ou se assemelha a hormônios como norepinefrina e epinefrina. Mas é muito curioso
esse comportamento e saber que existe essa comunicação entre reinos diferentes. Então, os micro-organismos são mesmo poliglotas, conversam com vários outros, entre eles, intraespécie, interespécie e interreinos. O Gustavo fez um comentário agora a respeito da resposta da senhora. E o João Pedro também fez, é interessante essa questão do João Pedro, que eu realmente discuti. Eu acho que a grande parte da comunidade científica que estuda esse aspecto do quorum sense tem essa preocupação de se ter um achado para uma alternativa para resolver a questão da resistência microbiana a antibióticos. Mas tem muita gente que vem jogar água fria, falando que isso não vai funcionar. Mas é sempre assim. Tem que se pesquisar, a gente está muito no começo. E o Gustavo comenta também sobre quando se pensa em micorrizas e líquens, e sim, e que há essa comunicação entre os micro-organismos e as células, os organismos, por exemplo, vegetais. Isso é fácil de compreender. Nós estamos muito no começo, há muita coisa para ser desvendada. E é cada vez mais impressionante entender, né, como que a coisa, como que esse mecanismo, toda essa maquinaria metabólica funciona e é regulada de uma forma surpreendentemente perfeita. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente já pode encerrar a palestra de hoje. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Fica o convite para vir para Loreto. Pois é, então,